Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja nesse momento nos envolvendo e envolvendo a todas as pessoas que estiverem nesta mesma sintonia. Amado Mestre Jesus, eis-nos aqui, meu Senhor, para mais um trabalho doutrinário. Rogamos a tua assistência e dos teus mensageiros, para que a mensagem da noite de hoje possa chegar aos ouvidos de todas as pessoas de forma nítida, tranquila, serena, que cada um possa absorver os ensinamentos que serão ministrados na noite de hoje. Vamos fazer a leitura de uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que diz o seguinte: amizade e compreensão. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem ainda agora podes. Paulo, Coríntios 1 Coríntios 2 e 3. Meus companheiros de luta, muitos companheiros de luta, exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhe dizem respeito. Amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos. Esquecidos de que as afeições, quanto às plantas, reclamam cultivo adequado. Compreensão não se improvisa. É obra de tempo, colaboração e harmonia. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores antes de recolher-lhe o entendimento. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes as fraquezas e desculpou-lhes as exigências, para formar, por fim, o colégio apostólico. Nesse particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição, declarando aos coríntios que os criara com leite. Tão pequena afirmativa transborda sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, edificara os companheiros de sua missão evangélica em Corinto. Não com o alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Não lhes conquistara a confiança e a estima, exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Como acontece ao trigo,
no campo espiritual do amor. Não será possível colher sem semear. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção, do adubo, do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio. E, reparando os cuidados que exiges, não desdéns resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Imita o lavrador prudente e se desejas atingir a colheita de grandes e precisos resultados. A casa de oração, esperança e consolações. A nossa COI querida tem a alegria, o prazer de receber como convidado o nosso irmão José Alberto, que nos dá o prazer da sua fala nessa noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Que Deus esteja contigo e te inspire. Que assim seja. Nós agradecemos essa oportunidade que a COI está nos dando através do incentivo da senhora na primeira palestra ao vivo pelo YouTube. Então fui encorajado. E Jardel também, né? Cedo ele já fez o teste. Então nossa lição de hoje está nesse livro aqui. Caibar Chuta, Parábolas e Ensino de Jesus. Esse livro é um livro bastante interessante porque ele traz as parábolas e as máximas de Jesus para nossas reflexões. E os irmãos que já entraram na Federação Espírita Brasileira para estudar o espiritismo mais avançado, esta obra é dividida em 3 outros livros que traz reflexões preciosas para nós. O que vem a ser parábola? Parábola é uma narrativa curta que, mediante o emprego de linguagem figurada, transmite um conteúdo moral, sendo isso erroneamente confundida com a fábula, diferente do apólogo por ser protagonizada por seres humanos. A parábola também é uma forma de exagero, né? Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele veio como missionário para nos educar, para nos tirarmos da escuridão, das trevas, dos conhecimentos. Ele não conseguiu encontrar a grafia, como tinha os egípcios, como os chineses. Porque Amélia Rodrigues diz que no tempo que ele esteve aqui na Terra, a linguagem que ele falava para o povo era a linguagem aramaica. E, então, Amélia Rodrigues, em uma de suas obras, ela diz o que Jesus buscou a metodologia mais fácil para reeducar as criaturas daquele tempo, que pode ter sido alguns de nós que estamos aqui, encarnando e reencarnando, buscando aprender, entender e compreender os seus ensinamentos. Então, Amélia Rodrigues diz que, como ele não tinha o alfabeto, como nós temos hoje, a melhor forma dele passar as informações para aquele povo era através das comparações
das coisas da natureza. Por isso que, às vezes, a gente vê alguns absurdos de linguagem quando ele fala, né? Que é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que o rico adentrar, né, ao reino de Deus. Nós sabemos que isso é uma força de expressão. Então, meus irmãos, a parábola do fariseu e do publicano, ela traz preciosos ensinamentos para nós, porque Jesus propôs também a seguinte parábola a alguns que o confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. E aí ele conta uma historinha dizendo que subiram 2 homens ao templo para orar, o fariseu e um publicano. O fariseu, posto de pé, orava dentro de si desta forma: ó Deus, graça te dou, que não sou como os demais homens que são ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Enquanto o publicano, porém, estando a alguma distância, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas, capítulo 18, de 9 a 14. Nós sabemos que ainda hoje a comunidade árabe, a comunidade israelita, eles ainda oram desta mesma forma, desta mesma maneira que há 2020 anos da era cristã nós vemos quando as emissoras de televisão mostram lá o Muro das Lamentações, onde eles vão render graças a Deus através das suas convicções religiosas, da maneira culturalmente como eles aprenderam, e eles ainda continuam hoje. Colocam os seus pedidos entre as pedras, nos buracos do muro, e fica balançando a cabeça e proferindo as suas palavras, parecendo até a cabeça de lagartixa, né, que fica assim. E aí a gente vê a diferença. Essa pobre criatura é um espírito enfermo da alma, é um espírito doente, porque ele demonstrou perante ao Pai Todo-Poderoso, Deus que conhece a cada um de nós, Deus que nos criou, ele demonstrando as suas qualidades e denegrindo a imagem dos seus semelhantes, do seu semelhante. Então, nós sabemos que os fariseus, eles eram homens inteligentes na época que Jesus viveu aqui na Terra. Era um dos agrupamentos religiosos e políticos mais inteligentes, porque eram eles que criavam as leis. Era eles que perdiam a infinidade de tempos preciosos discutindo uma frase ou outra. E muitos não chegavam a conclusão nenhuma, porque cada um queria colocar a sua convicção sobre a dos outros. E ele se pegava muito mais à letra do que aos ensinamentos espirituais, porque eles acreditavam na imortalidade da alma. Eles já tinham consciência, mas eles
fingiam ser o que eles ainda não eram. E foi por isso que o Mestre Jesus o combateu, de muitas vezes de forma rígida, mostrando a eles que eles falavam, eles pregavam, eles induziam, eles subjugavam os seus irmãos, mas eles não praticavam aquilo que ele impunha aos outros fazerem. Então, eles, os publicanos, tinham uma ideia de que era a riqueza, de que era o pronunciar de muitas palavras que iriam levar ele ao reino do Deus dele, ao Alá deles, ao Maomé. E nós sabemos que quando Cristo veio à Terra, ele veio nos ensinar. Ele disse que não veio destruir a lei. Por quê? Porque ele veio simplificá-la. Ele veio aproveitar aquelas coisas que foram dadas pelos espíritos elevados e que estava dentro dos evangelhos. Como nós vamos ver na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus e o mundo espiritual colocou no nosso Evangelho 22 questões que foram trazidas por Sócrates na época que ele esteve aqui na Terra. Ele compreendeu, ele demonstrou, ele foi um homem que veio à Terra, o Sócrates, que disse que ele nada sabia, sabia que nada sabia, porque nós sabemos, quanto mais nós estudamos, nós vemos que não sabemos nada, que as ciências, ela não para, ela sempre está se renovando. Então, o que Jesus veio fazer foi pregar para nós, informar que existem as leis divinas e naturais de Deus e que todos nós devemos nos submeter a ela, como fez o publicano, que era visto como pessoa de má vida. Então, eles tinham uma aversão muito grande pelos publicanos, porque eles eram, a exemplo dos peageiros franceses, os cobradores de impostos. Eles não eram todos os intendentes que ficavam nas estradas, como tem hoje. Nós temos a Receita Federal, nós temos os cobradores de impostos da Secretaria da Fazenda do Estado e da Secretaria Municipal. Quem viaja ou tem algum parente que é carreteiro vê que quando as carretas estão as carretas estão trafegando pelas estradas que saem de um estado para outro para levar mercadorias, sempre há postos nas BRs, onde fica a Polícia Rodoviária Federal e fica a Receita Federal. E por amostragem, eles vão desviando os caminhões, colocando na balança, olhando a nota fiscal, abrindo para ver se as mercadorias condizem com aquilo que está na nota fiscal e se foi pago os devidos impostos. E, meus irmãos, até hoje, como no tempo que Jesus esteve na Terra, ninguém gosta de pagar impostos. Principalmente as pessoas mais afortunadas, os pequenos e grandes empresários, os banqueiros, os industriais, eles não pagam impostos. Por quê? Porque sempre que o governo aumenta os seus impostos ou alguma tarifas, a primeira palavra que nós vemos a imprensa nos falar é: nós vamos repassar aos consumidores. E nós temos 80 e tantos impostos. Inclusive, imposto sobre a alimentação que nós compramos.
é a única nação que faz essa taxação. Então, se nós pegarmos os ensinamentos de Jesus de 2000 anos e trouxermos para a atualidade, nós vemos que ainda está da mesma forma que antigamente. Mas hoje nós já temos convicções, estudos, nós já sabemos lutar, brigar pelos nossos direitos. E a aversão imensa que os fariseus tinham sobre os publicanos era tão perversa que não bastava ele ser cobrador de impostos. A sociedade como um todo, naquela época, era vista como pessoas, famílias de má índole. Por quê? Porque os fariseus, eles não gostavam de pagar impostos. E um dito Judas Galunita, ele criou até um grupo religioso, e depois ele transformou em um partido político para fazer frente aos publicanos, que eram os cobradores de impostos da época para a Roma antiga. Então, nós sabemos que na passagem do Evangelho tem muitas mostras de que eles odiavam essas criaturas. Tem uma passagem do Evangelho que Jesus chama a atenção deles pela falta de caridade, pela perversidade, pela imoralidade, pela subjugação que ele fazia para com esses povos que eram seus vizinhos, que eram os seus irmãos espiritualmente falando, porque somos filhos de Deus. Então eles tinham uma versão que quando eles viam essas criaturas passando, alguns cuspiam no chão e pronunciava a palavra raca. E aí Jesus amorosamente busca chamar a atenção deles que não deveriam fazer isso, que ele deveria tratar o seu irmão com amor, com benevolência, com caridade. Porque se ele fazia isso com seus irmãos, como é que eles queriam que Deus desse a eles a salvação? Então, Jesus nos mostra que o importante é termos amor, caridade ao nosso próximo. Nós vamos ver também no Evangelho, em outra lição, quando Jesus vai a uma cidade visitar e Zaqueu, que era um homem pequenininho, sobe no pé de árvore, na síncora, para ver e enxergar Jesus. E Jesus diz para ele, era publicano também, era cobrador de impostos, desce daí que a salvação chegou para você. E aí ele convida Jesus para ir em sua casa. E a gente vê, nós vemos a mansuetude, a benevolência, o amor ao próximo, o respeito a seus irmãos diferentes, que ele foi tocado do coração. Jesus não precisou apontar os erros dele. Ao adentrar o seu lar, ele fez igual o publicano que orou humildemente, dizendo a Deus, demonstrando as suas fraquezas, as suas mazelas, as infrações das leis divinas e naturais que ele ainda tinha no seu íntimo, como todos nós temos nas nossas personalidades. Nós mostramos sempre aquilo que nós somos. E essa criatura, através da sua oração, ele mostrou a sua submissão perante o Pai misericordioso. Ele não falou mal do outro, ele não demonstrou qualidades nenhuma,
ele mostrou que ele era uma pobre criatura, pecadora, como diz a Igreja Católica, igual todos nós que estamos aqui nesse planeta de prova e expiação. Então, Zaqueu também, que era cobrador de impostos, ele cobrava mais. Nós sabemos que muitos agentes delegados da Receita Federal, aqui no Brasil, dos 3 estados, do federal, estadual e municipal, sempre a gente vê a imprensa mostrando ele sendo preso, porque, além de tirar o do governo, eles tiram bem mais para eles. Fazem negociatas imorais, discretas, para se beneficiarem, para enriquecerem materialmente. E foi isso que Jesus veio nos mostrar, que a riqueza material não vai nos levar a lugar nenhum, que o que vai nos levar à moralidade, ao nosso progresso moral, são as boas ações. E vejamos que a oração, ela tem a sua eficácia. Quando Jesus conta essa parábola, ele conta a parábola dizendo que o fariseu, para se justificar, procura inquirir Jesus. E Jesus aí conta essa historinha a ele, essa parábola, dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó, de uma cidadezinha para outra. Ele caiu na mão de ladrões que o despojaram, roubaram todos os seus bens, né? Cobriram-no de feridas e se foram, deixando semi-morto. É o que está ocorrendo hoje, né? Que está nos chocando. A violência está demais. Os nossos irmãos, pobres de espírito e em conhecimento das leis de Deus, estão tocando o terror, estão constituindo, através de seu livre-arbítrio, os seus karmas para nessa vida e para no futuro. E eles todos vão ser chamados à responsabilidade pelos seus atos. Então, Jesus mostra aqui que aconteceu em seguida. Um sacerdote que descia pelo caminho, olhou, viu aquela criatura e seguiu o seu caminho. Veio um outro irmão, um levita, que também era religioso, fazia parte da tribo de Levi e também se fez de rogado, como muitos de nós ainda hoje fazemos, até por medo da violência que está aí latente. Então, o publicano, que era visto como uma pessoa imprestável, como uma pessoa sem valia, como os escravos eram, essa criatura, tanto na sua oração, como na sua maneira caritativa, ele fez a caridade, como a irmã Rosália nos chama, a caridade bem feita, a caridade material e a caridade moral. Ele vê aquela criatura, ele fica conduído do seu coração e ele pega o óleo, que dizem, algumas literaturas diz que era o azeite de oliva, que eles saíam negociando, mercantilizando nas cidades, e ele unta as feridas, cobre as feridas, carrega a criatura, coloca no seu meio de transporte, que era os animais, o burro ou o camelo, e ele o conduz a uma estalagem de beira de estrada, que são hoje para nós as pensões, os hotéis, né? As casas que abrigam as pessoas. E ele recomenda ao rapaz
que o hospedasse aquela criatura, que cuidasse dele com um amor, e ainda deu 2 denários, que eram 2 moedas, que era o dinheiro daquela época. E vai mais além e diz a ele: se os gastos que você tiver cuidando dele for mais do que estas 2 moedas que eu lhe dei, quando eu retornar, eu lhe restituirei. Olha que lição de moral essa criatura deu para o levita e deu para o fariseu. Porque os fariseus se mostravam pessoas importantes, pessoas dignas dentro da sociedade. E não era nada daquilo. Eles mostravam o seu ego, ele mostrava a persona que ele era e enganava a si próprio, querendo ser uma pessoa que ele ainda não tinha condições. Foi por isso que o Mestre Jesus combateu eles duramente e eles se revoltaram e ficaram contra o Mestre. Porque quando Jesus desceu à Terra, não foram os religiosos da época que ficaram ao seu lado. Essas criaturas eram quem era mais odienta na época contra o Mestre Jesus, que ficava o vigiando, colocando seus soldados para acompanhá-lo, para poder pegar ele em alguma forma de violentar as leis dele. Mas Jesus, o maior espírito que desceu à Terra, que encarnou na Terra, que deixou seu legado de amor para todos nós, ele amorosamente ensinava aquelas criaturas. E nós que estudamos o Evangelho de Jesus, as parábolas, nós vemos que sempre, quando algum algoz, quando alguma criatura com maldade no coração se dirigia até ele, fazendo perguntas inescrupulosas, perguntas maldosas, ele devolvia para aquela criatura, para que ele fizesse uma viagem imediatamente dentro de si, porque o espírito é o ser inteligente do universo. Mesmo que ele não tenha ido a escola nenhuma, ele tem os conhecimentos que a vida, a natureza lhe dá. Então, Jesus, muitas vezes, devolvia ele, como nessa parábola. Após contar essa historinha, Jesus virou para ele e perguntou: quem foi o mais próximo? E ele disse: o que fez a caridade. E quem foi que fez a caridade? Aquela criatura que era vista dentro da sociedade como uma pessoa ruim, de má índole. E aí Jesus diz a ele: se queres a salvação, vai e faz o que ele fez. Aí vós poderá adentrar o reino dos céus, porque ele fez a caridade completa. E nós percebemos também, dentro do Evangelho, no capítulo 27, no Pedis e Obtereis, Jesus nos mostra lá os ensinamentos através dos apóstolos que trazem para nossas reflexões o que via Jesus falar, os que conviveram com ele ou os que pesquisaram, a amorosidade, o amor dessa criatura para com todas as pessoas. Então, lá no Pedis e Obtereis, ele nos mostra que nem sempre os nossos pedidos, através da oração que nós fazemos, vai ser atingido o nosso propósito. Porque eles deixam em várias passagens do Evangelho e lá também que a oração não deve ser falada
repetidamente, várias vezes, trazer muitas palavras que às vezes não vêm do fundo do coração. Às vezes, as pessoas oram. Aqui no condomínio, às vezes, eu vejo algumas senhoras andando em dupla e com o crucifixo. Está andando, está conversando do lado e está mudando as bolinhas. Se elas estão andando, se exercitando, elas estão orando, será que aquela prece que está no diálogo e passando de bolinha em bolinha está surtindo efeito? Aí vai de acordo com o coração. Porque o que Jesus nos mostra é que a oração ela deve sair de dentro para fora. É as nossas emoções, os nossos sentimentos. Aí Deus vai analisar e ver se realmente Ele pode nos atender ou não. Porque quando qualquer um de nós oramos e pedimos a Deus, a Jesus, aos Espíritos iluminados que nos proteja, que nos ampare, que nos dê força para que a gente possa superar as montanhas que estão diante de nós, ou um objeto material que nós almejamos, vai ser analisada. Se eu oro, e eu oro sem sentimento, repetindo as palavras, sem emoção, às vezes, quando nós estamos orando, tranquilo, em paz, em harmonia, com a nossa mente religada ao mundo espiritual, quando nós estamos antenados realmente com o alto, quando nós começamos a orar, às vezes as lágrimas começam a cair dos nossos olhos. Nós nos sentimos mais leves, aliviados, com a sensação maravilhosa, agradável. Isso denota que essa oração, ela saiu do nosso coração, ela saiu através dos nossos sentimentos de amor e de sublimidade ao Pai Celestial. Porque não nos exaltamos. Quando nós oramos, é uma ideia errônea nossa que ela vai direto até Deus. Quando nós oramos, o nosso mentor espiritual, ou o nosso guardião, que é o nosso Pai invisível, ele vai analisar se aquela oração, aquela prece, aquela reza tem realmente um cunho de amorosidade, para que eles possam encaminhá-la a outros irmãos mais elevados do que eles, para que chegue até Jesus ou a Deus. Porque a hierarquia do mundo espiritual é bem mais rígida, é bem mais organizada do que a nossa. Lá no capítulo 28 também, mostra que a prece, ela é inteligível. Nós poderemos fazer a prece aqui com sentimento, com amor, para direcionar a um ente querido que esteja em um outro município, que esteja em outro estado, em outra nação do planeta Terra, ou fora do planeta Terra, no mundo espiritual. Se for feita de amor, de coração, com sentimentos, como o espírito veio até Divaldo e falou com ele, eu não lembro o nome do livro, mas ele sempre conta essa história, o rapaz que se jogou na linha do trem, porque ele saía andando da suburbana em direção ao comércio, à calçada, à Rua Chile, Campo Grande, à Feira de São Joaquim, procurando emprego, coitado. E ele não tinha lá essas qualificações,
E ele voltava desanimado. E quando chegava em casa, ele ouvia os impropérios da sua esposa e dos seus filhos. E por não suportar mais as humilhações, essa criatura atira-se na linha do trem, ali no Lobato, e teve seu corpo todo dilacerado. E ele foi para o mundo espiritual. E ao chegar lá, Divaldo relata que ele disse que a cada vez que seus familiares falavam mal dele, direcionava impropérios aos invés de palavras amorosas, acalentadoras para o seu espírito. Ele disse que era como tomasse uma facada ou um tiro. E ele ia se enterrando na lama cada vez mais. Para que nós possamos ver como a prece é inteligível, como ela é direcionada e como aquelas criaturas que estão aptas podem recebê-la para se auto-beneficiá-lo. Ele disse, Divaldo conta que tem uma cadernetinha, que o primeiro nome, todo dia, quando ele acordava, 4, 5 horas da manhã, ele sentava perto da janela, com o raiar ainda do sol, ainda estava escuro, e ele fazia orações em benefício daquela criatura e de tantas outras que não tinha quem orasse por eles. E essa criatura, um dia, Divaldo conta que estava triste, decepcionado com alguma coisa que fizeram com ele, e ele disse que, olhando para o céu, ele viu uma estrela começar a vir em direção dele, e essa estrela transfigurou-se em um espírito e disse para ele, Divaldo, não chore, não chore. E ele disse que não chore o quê, meu irmão? Fizeram uma ingratidão comigo, eu prego, eu faço amor, eu estou isso. Fizeram, ele disse, você não pode chorar, você não pode se desesperar, você tem que manter-se no seu equilíbrio. Você sabe quem eu sou? E aí ele relata essa historinha, que ele fez, olha, eu sou aquele espírito número 1 da sua cadernetinha que se jogou na linha do trem. E que a minha salvação, a ajuda que eu tive do mundo espiritual, foi todo dia. Quando você orava para mim, eu ia subindo da lama. Até o dia que os mensageiros espirituais me conduziram e me levaram para o hospital escola. E hoje ele mostrou a essência divina que era aquela criatura. Então, meus irmãos, a oração, ela tem um poder extraordinário. A oração é uma grande força das nossas mentes. André Luiz diz que a nossa mente é tudo. Ele compara a nossa mente a um dínamo, a uma bateria. Então, nós geramos e acumulamos as energias benévolas e malévolas. Cada que busca aquilo. Então, esse pobre, coitado irmão, fariseu, ele orou de uma forma errônea. Mas ele não pode ser nem condenado por nós, porque naquela época ele estava praticando aquilo que a sua religião lhe determinava, lhe impunha. Nós vimos que Paulo de Tarso também, ele foi um grande perseguidor dos cristãos, e a um chamamento de amor de Jesus, ele se reformulou, ele se autotransformou. E Emmanuel chega até a dizer que se Jesus tivesse morrido na cruz inflamante e Joana de Ângeles, Paulo não teria ressurgido
para resgatar o cristianismo na sua essência como Jesus deixou de legado para a humanidade. Então, meus irmãos, nós temos que tirar os véus que encobrem os ensinamentos que estão nos evangelhos. Nós não podemos fazer igual os fariseus, ficarmos presos nas letras, porque as palavras, elas vêm e se vão. O que é realidade hoje não é amanhã. Então, Jesus nos ensina que quando formos orar, que nós adentremos um ambiente, fala no quarto, mas não é o quarto, o local físico, como eu estou aqui agora, falando para os senhores. Pode ser o quarto da nossa mente, da nossa psique, do nosso estado da alma. Porque nós podemos orar em qualquer lugar que nós estivermos, para qualquer situação que nós observemos o que aconteça diante de nós. O capítulo 28, na coletânea de prece, nos é mostrado N maneira de como nós poderemos fazer a oração para todos os casos, para os enfermos, para os mortos, para os ladrões, para os que estão agonizando, para os que acabam de morrer, para os que estão no leito da morte. E aí nós temos lá uma coletânea que eles nos dão, mostrando, mas eles deixam bem claro que nem tudo que está colocado ali deve ser pego ao pé da letra, que ali não é a receita obrigatória a seguirmos. Ali eles nos dão uma maneira, uma visão, cada um com as suas convicções amorosas, com os seus sentimentos, busque orar da melhor forma possível. Se nós estamos passando na rua e nós estamos vendo uma discussão, uma confusão, nós poderemos parar, trabalhar o nosso quarto, que é a nossa mente, e em silêncio nós orarmos e direcionarmos para aquelas criaturas que estão querendo se degradar. Nós poderemos orar por um que causou acidente ou pelo acidentado. Então, dentro do coletivo, quando nós entramos, nós poderemos, nós não vamos fazer igual nossos irmãos fazem. Ainda hoje, como os fariseus, pega o serviço de alto-falante nos carros, pega os megafones, pega os microfones e entra no ônibus, em praça pública, em locais inadequados e começa a falar aquelas palavras que se perdem muitas vezes no ar e ninguém está ali absorvendo. Nós poderemos, ao adentrar no ônibus, orarmos, fechar os olhos, pedir a Deus que nos proteja, que nos ilumine, que nos guie de ida e volta, que guie o motorista e o cobrador, os espíritos encarnados e desencarnados que estejam ali, que não deixe que nada de ruim aconteça durante o nosso trajeto ou a jornada daqueles ônibus. Se tiver algum irmão mal intencionado e a nossa prece, a nossa oração, ela for sincera, uma espiritual neutralizará a mente dessas criaturas para que não faça um mal. Então, meus irmãos, essa parábola do fariseu e do publicano, ela dentro das suas entrelinhas tem muitos ensinamentos para que nós possamos estudar
aprender e buscar assimilar, porque Jesus deixa claro, não é se exaltando, não é mostrando as suas qualidades, não é sendo vaidoso que nós iremos nos superar, que nós vamos crescer, nos iluminar. Aí nós iremos nos rebaixar, porque o Cristo nos fala aqui no final. Todos aqueles que se exaltarem, serão rebaixados. Todos os que se rebaixarem diante das leis de Deus, submisso às suas leis, como Lázaro foi, serão exaltados. Está na hora, minha irmã? Dona Creu, está na hora? Tá. Dona Creu, tá sim. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, a Casa de Oração e Esperança, que Deus Pai Todo-Poderoso envolva todos nós que estivemos juntos, ouvindo essas palavras que foram proferidas, eu sendo utilizado como instrumento do mundo espiritual. Nosso agradecimento à Dona Creu, que é a dirigente da instituição, ao nosso irmão Jardel e à família dessa instituição de amor. Muita paz, que Deus nos ilumine. Nós te agradecemos, meu irmão, pela sua colaboração, que Deus te abençoe. Nesse momento, meus irmãos, vocês que estão ouvindo, vamos nos preparar para o nosso encerramento. Fechamos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, elevemos o nosso pensamento a Deus e vamos pedir por todos os nossos irmãos que nesse momento estão passando por duras provações, nos leitos de hospitais, nos albergues, nas penitenciárias, nos leprosários, nas cadeias públicas, nos guetos, nos becos, em todo canto do mundo, onde houver dor e sofrimento, que a mão amorosa de Jesus possa estar ali, consolando e amparando aqueles que sofrem. Vamos fazer a oração da necessidade, escrita por Emmanuel. Não peço o ouro da tua prosperidade, nem a sobra de tua mesa, embora te agradeça o socorro fraterno na bênção de teu pão. Rogo a esmola de teu sorriso e o aconchego de teus braços, para que não me sinta estrangeiro na terra em que semeio as flores da esperança no espinheiro de minha dor. Dá-me a tua palavra de coragem, para que eu possa contemplar as estrelas, sem descer a lama do charco, e sustenta-me com teu amor, para que me sinta menos só. Guarda contigo a melodia da gratidão com que te envolvo, o caminho pela dádiva que me estendes. Mas, acima de tudo, agasalha-me no calor do seu coração, para que a minha lágrima se erga também ao céu como prece de alegria no amor infinito de Deus. Muita luz, muita paz em nossos caminhos. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja, que Jesus nos guie, nos ilumine, e que todas as casas espíritas possam estar unidas num só coração, unidas, fortalecendo a nossa doutrina, espalhando amor e fraternidade.
Façamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como soubermos perdoar quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado a vossa mãe, Maria Santíssima. Muita paz, muita luz em nossos corações.